Vamos falar de gatilhos da depressão? Aqui eu vou falar alguns tipos de gatilhos, mas obviamente existem vários por aí, tá? Um deles, na verdade, são os eventos estressantes. O que significa isso? São quando alguma situação aí no passado acaba confrontando aí com seus sentimentos e aí te leva à depressão, um momento de culpa. E às vezes um gatilho pode ser nada mais, nada menos que um bullying na própria escola. Sim, um bullying pode sim dar os primeiros gatilhos a uma depressão. Isso não significa que o bullying é a causa da depressão. Muitas vezes não. Às vezes pode ser a causa, mas às vezes pode ser algo lá do passado que no momento do bullying fez a pessoa em questão de flashes de segundo lembrar de alguma situação no passado. Por exemplo, a criança recebe ali um bullying de que a pessoa ela é burra. Só que você vai ver no passado dela, ela já foi xingada de burra pelos pais. E no momento do bullying, ela começa a lembrar situações do passado dela, quando chega para ela um amiguinho que a chama de burro. Isso faz com que seja o primeiro gatilho inicial para ter aí uma depressão. Tá? A outra causa é a solidão, né? As pessoas se sentem solitárias, principalmente se você muda de cidade, de estado, de país e você começa ali se sentir sozinho, né? Por circunstâncias, ou talvez você esteja num relacionamento que o relacionamento já não tá muito bom e aí você se sente sozinho e pode sim levar à depressão por causa desses momentos solitários, né? E lembrando que momentos solitários, de você se sentir sozinho ali, é muito provavelmente porque você também emocionalmente você não está ali com equilíbrio emocional suficiente para entender que solidão não significa estar sozinho, mas sim você pode estar rodeado de pessoas e mesmo assim se sentir sozinho. Isso porque você sente um vazio aí muito grande e que você não sabe como melhorar esse vazio. Então você deve o que? Procurar algo interno aí que vai te satisfazer bem mais do que você ficar fechado na sua solidão. A outra questão é o consumo de álcool e drogas, né, em geral. Geralmente as pessoas que consomem o álcool, drogas, elas acabam o quê? No final se sentindo culpadas por estarem usando esse tipo de coisas para suprir uma necessidade interna. A gente jamais deve buscar algo externo para satisfazer algo interno. A gente tem tudo dentro da gente. A gente tem que buscar lá dentro da gente mesmo algo para nos satisfazer. O álcool, as drogas, nada mais são do que falta de um prazer, né? Então, as drogas e o cigarro e qualquer tipo de vício, na verdade, ela está faltando um tipo de emoção, de felicidade ali dentro, de um momento de prazer. E ela precisa buscar isso dentro, porque ela tem dentro alguns momentos de prazer, por que não? É só aflorar esse tipo de emoção dentro dela e não buscar fora. O vício é muito isso, e a pessoa acaba o quê? Se sentindo culpada, e aí vem a culpa, já vem a depressão. E um outro momento são as doenças crônicas, né? Então, pessoas que têm, por exemplo, um câncer ou uma doença cardíaca, né? Isso pode desencadear aí a ter uma depressão, porque a pessoa ali, ela se sente de alguma forma triste, infeliz por estar acontecendo isso com ela, ela se vitimiza, né?
por essa situação e aí acaba tendo uma depressão mais aprofundada aí. E por último, eu vou falar que pessoas, mães, né, quando dão luz, né, dão à luz aí um bebê, elas também podem desencadear aí uma depressão. Essa depressão não necessariamente ela precisa ser muito tempo, ela pode ser uns 45 dias, talvez, pelo fato da diferença hormonal que aí desencadeia a depressão. Eu vou falar que eu já tive um pouquinho de depressão aí pós-parto no nascimento do meu primeiro filho. Era tanta emoção assim, eu olhava para minha mãe e chorava porque eu ficava ali imaginando que ela já estava ficando idosa e que qualquer momento podia perdê-la e vinha as coisas, assim, uma imaginação negativa e isso ficava triste e de uma certa forma me culpava porque eu queria ter aproveitado mais. Olha o borbulhão de coisas que vem na nossa cabeça, né? E isso se estendeu por 45 dias, talvez máximo 50, que foi o período ali de quando começou a se dar uma estabilizada aí nos hormônios. Então, dar à luz também pode provocar sim uma certa depressão, mas cuidado, depressão até uns 45 dias, 50 é normal por causa dos hormônios. Passando disso, realmente você precisa procurar um terapeuta aí para te ajudar a entender melhor as suas emoções. É isso aí, gente.